Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Neste momento, eu te chamo para compartilhar subsídios bíblicos teológicos da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, Glorificados em Cristo. Meus queridos, que lição maravilhosa falar da glorificação em Cristo Jesus. Porque hoje se preocupa com muitas coisas. Se preocupa com as coisas aqui da terra, se preocupa com aquilo que você vai ganhar, com aquilo que você tem para receber. Mas agora, nesta lição, vai ser falado sobre o futuro da igreja, sobre o futuro daqueles que vão estar totalmente modificados, diferentes na presença do Senhor. E aqui eu vou trazer subsídio para você em 1 Coríntios 15 e dividi-los em partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo ali fala para a igreja de Corinto sobre a ressurreição de Jesus, do versículo 1 ao versículo de número 11. No versículo de número 12 ao versículo de número 34, ele fala sobre a necessidade de entenderem que os mortos ressuscitam. Do versículo 35 ao versículo 58, como é que dá essa ressurreição? Também quero trazer para você um contexto histórico-cultural para que você possa compreender verdadeiramente o porquê que a igreja de Corinto estava passando por este problema. O apóstolo Paulo já havia ensinado para eles, eles sabiam que os mortos ressuscitavam, mas eles estavam se desviando da doutrina bíblica. E como eles estavam se desviando? Se eles aprenderam o que era certo. O que estava acontecendo ali? É simples. A cidade de Corinto é uma cidade que ela era uma cidade opulenta, era uma cidade grande e tinha muitas influências. A cidade de Corinto era uma cidade comercial que passava por ali muitas pessoas. Sem contar que a maior influência que ela teve foi a influência da filosofia grega. E depois de alguns anos, no ano de aproximadamente 170, eu observo uma obra que ilustra aquilo que a igreja de Corinto estava vivendo, a influência do mundo, a influência da filosofia grega. E ali em 170 nós encontramos um homem, um filósofo chamado Celso, uma das primeiras obras que se colocou em oposição ao cristianismo, ao judaísmo. Ele dizia que a sabedoria de Cristo Jesus foi adquirida no Egito. Ele também dizia o absurdo que o nascimento de Jesus foi um nascimento através de adultério. Celso relata o espelho ali da influência da filosofia desde os tempos apostólicos, ou melhor dizendo, desde o tempo dos apóstolos até os pais da igreja. E um homem, um apologeta, foi incumbido de rebater todas as heresias desse filósofo. O nome dele foi Orígenes, um dos pais da igreja. E nós temos um trabalho fantástico dele, que é conhecido como Contra Celso. O Contra Celso trabalhou ali apologeticamente para poder combater todas as mentiras ali, tudo aquilo que estava sendo falado sobre o cristianismo. Orígenes ali trabalhou e criou uma obra ali chamada Contra Celso. É por isso que eu trago para você esse contexto histórico-cultural. A igreja de Corinto estava mergulhada na filosofia. Celso dizia que era um absurdo a ressurreição.
de que Cristo e que Deus jamais faria esse tipo de coisa. Era dentro desse contexto que a igreja de Corinto estava mergulhada e estava bebendo desta fonte. Porque a obra salvífica, ela está na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo, que é a primícia. Ou seja, ele é o primeiro, é o ofertado, como diz ali em Levíticos 23, em gratidão ao Senhor, o primeiro da ressurreição. E depois dessa colheita, dessa primeira colheita, né, que é chamada de Shavuot, essa primeira colheita no hebraico, ali vem depois o restante da colheita, que somos nós. Será que o Antigo Testamento tem provas da ressurreição dos mortos? O melhor texto que eu pude encontrar até o momento se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 12, no versículo de número 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse texto prova que no Antigo Testamento nós temos uma teologia, nós temos referências bíblicas que os mortos ressuscitarão. Mas também não ficamos limitados só nesse texto. No livro de Isaías 25, no versículo de número 8, diz o seguinte: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Será que paramos por aqui? Isaías capítulo de número 26, versículo 19, diz assim: os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E o próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 22, 29, diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ali os escribas, melhor dizendo, eles erraram porque eles não reconheciam a ressurreição, não entendiam como acontecia a ressurreição. Vamos falar neste momento 3 aspectos da ressurreição. O primeiro aspecto da ressurreição é a questão de ser transformado. Como é esse negócio de ser transformado? Como pode ser? É bastante curioso, porque para nós é algo que nós não vivemos. É algo que nós não sabemos como lidar com isso. Mas eu vou trazer para você luz para que você possa compreender como nós somos transformados. O apóstolo Paulo, ele fala de 3 coisas. Ele dá 3 ênfases da nossa transformação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 42 a 44, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, como será essa transformação? Segundo, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Terceira, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, a transformação, nós podemos nos limitar naquilo que a palavra de Deus nos explica. Aqui também no versículo de número 49, diz o seguinte:
Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, a transformação é algo glorioso. Como isso vai se dar? Como é essa transformação? Essa transformação, ela é incorruptível. Essa transformação, ela é em vigor, em força. E essa transformação, ela é espiritual. Segundo aspecto da ressurreição, a sua característica. Qual é a característica da ressurreição? Preste bastante atenção. Em Lucas, capítulo 24, no versículo de número 34, Jesus, ele ali explica ali como é a característica da sua ressurreição. Vamos ler esse texto? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpa-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, característica da ressurreição. Um corpo que tem carne e um corpo que tem osso. O terceiro aspecto da ressurreição, poder. E isso é muito pouco falado. E aonde nós podemos encontrar isso? O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8:11 o seguinte: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Isso é o poder de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Vou trazer para você uma exegese bíblica da leitura bíblica em classe. Aliás, vou iniciar no versículo de número 12. Por quê? Porque o versículo de número 12, ele é o início da fala ali e eles se complementam entre si, o versículo 12 e o versículo 13. E o apóstolo Paulo aqui, ele desenvolve um raciocínio lógico dedutivo. E no desenvolvimento do texto, nós podemos observar que ele dá ali uma certa ênfase ao raciocínio dedutivo ali, o raciocínio dedutivo da igreja de Corinto. Então ele entra em algumas condicionais, né? Ele usa a partícula ser e ele diz, se isso fosse desse jeito, se isso pudesse acontecer assim e tal, e aí... Então nós vamos ler aqui, você vai entender muito bem. Versículo 12. Ora, se está sendo pregado Cristo que ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição de mortos. Versículo 13 agora complementa. E aí eles colocam ali lado a lado. E se, o condicional, não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Veja bem, aqui ele está falando das implicações dessa afirmativa. Afirmar que Cristo não ressuscitou nos traz consequências terríveis para compreendermos a questão da salvação, né? Então, ao mesmo tempo que há um contraste, também há aí um raciocínio lógico dedutivo. E aí ele diz, no versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Vã a pregação, vã a vossa fé. Essa palavra aqui, vã, no original, é keno. Keno significa vazio. Pregação vazia, fé vazia. Agora eu já vou me antecipando. No versículo de número 17, diz assim, e se Cristo não ressuscitou, observe que ela é bem próxima do versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã
a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa do versículo 14? O apóstolo Paulo está dando mais ênfase. E a palavra aqui no original, van, a vossa fé, já não é keno, como no versículo 14, mas mataios. E mataios significa o quê? Mataios significa uma fé sem valor. Uma fé sem valor que te conduz a um caminho errado. Então, não é somente uma fé vazia, mas é uma fé sem valor que te conduz a um caminho totalmente errado, a um caminho de perdição. Então, dentro desse raciocínio dedutivo dele, né, que se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou também, no versículo de número 13. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ou seja, é uma fé vazia, pregação vazia, fé vazia. E se essa fé não tem valor nenhum, ainda permanecemos em nossos pecados. O versículo de número 15 diz o seguinte: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O apóstolo Paulo está deixando levar ali, dentro do seu raciocínio lógico, ali o que a igreja ali, realmente ali de Corinto acreditava. Ele estava deixando ser levado. Então ele diz assim, somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Então aqui, quando ele fala assim, e assim somos também, ou seja, então, a conclusão que eu chego é que nós não testemunhamos aquilo que é verdadeiro. Não testificamos aquilo que é verdadeiro. E Cristo é uma grande farsa. É o que o apóstolo Paulo está explicando aqui para ele. No versículo de número 16, ele diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. No versículo de número 18, ele dá continuidade aqui. Permaneceis nos vossos pecados. No 17, no 18 ele diz assim, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E aqui eu vejo um versículo que é para abrir os nossos olhos. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. E hoje eu entendo da seguinte forma, que a igreja precisa abrir também os seus olhos para poder olhar para o futuro que Cristo tem preparado para a sua igreja. Né? Aqui ele diz, se esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Agora ele afirma, ele é enfático, ele diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas Deus nos deixou a promessa de que virá uma grande leva. Agora no versículo de número 21, ele traz aqui o contraste daquele que traz vida e daquele que trouxe morte. Ele diz o seguinte, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Morte por um homem, a vida, a ressurreição por um homem. A morte em Adão, vivificados em Cristo. Olha só, o contrassenso, o contraponto, vamos dizer assim. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quero deixar aqui um versículo para concluir
neste momento. É o versículo de número 54. A ressurreição, esse momento glorioso, ela foi feita somente para quê? Vamos ler. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. 2 pontos. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Meus queridos irmãos, deixa um like no meu vídeo. Assim você vai estar contribuindo para a propagação desse subsídio. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se aí no meu canal. Se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, você pode entrar em contato com o meu e-mail. Deus abençoe. Espero que tenha ajudado você nesse subsídio da Escola Bíblica Dominical.